Está aí. E com a bola, hein, Paulo? Ô, eu quero essa bola, velho. Eu quero. Não tem a menor chance. Eu quero essa. E eu quero aquela com a bandeira do Brasil. Que bola é essa, cara? Com certeza tem mais uma aí, não é Ó, possível. essa daqui foi a que eles me deram, com o logo do jogo de São Paulo. Aí para o prefeito eles deram a com a bandeira do Brasil, que também ficou linda. Eles falaram antes de vir, falaram, olha, a gente tem um presente especial. Falei, pô, mas vocês já deram muitos presentes especiais, é um pessoal muito querido, assim, e eles respeitam muito a gente. E aí eu digo de São Paulo e do Brasil mesmo. Daí eu falei nos discursos, mas é muito verdade. Não, muito especial. Gustavo, eu falo com você e eu sinto a sua paixão pelo futebol americano. E eu tenho a impressão que você começou a ver o esporte assim na televisão, foi se apaixonando, e aí isso daqui virou uma coisa, assim, uma meta profissional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar em Packers e Eagles, em preço de ingresso, todo mundo quer saber preço de ingresso, né? Ah, vou ter que dar uma. Ih, calma, né? Né? Calma. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação, quando que você conheceu o futebol americano e o que você sentiu naquele momento e como que essa paixão foi crescendo dentro de você. Eu comecei a acompanhar NBA antes de futebol americano, então eu torço pro Patriots por conta do Boston Celtics, porque eu torço para todos de Boston. Isso a gente Você torce pro tem em Corinthians comum. também? Torço pro Corinthians também. Ok, ótimo. E na Fórmula 1 eu sou ferrarista, hein? Tá, já começamos bem. Ferrari para mim, ok, maravilha. Mas Corinthians, Celtics e Red Sox, um pouquinho de Red Sox também. Todos de Ok, Boston. Esporte americano, eu torço todos de Boston, mas eu não manjo nada de beisebol. Confesso que tá. beisebol eu não manjo nada. Mas comecei a acompanhar a NBA em 2006. Então, já na sequência, o Celtics montou aquele timaço. E eu assisti o Super Bowl entre Cardinals e Steelers, mas só o Super Bowl. Porque meu irmão também falou, eu quero ver o Super Bowl, ver como é que é. Pra gente era tudo muito novo. Eu gostei muito do Larry Fitzgerald. Hum. Entendia pouco, mas gostei. E desde aquele Super Bowl, eu assisti quase todos os Super Bowls, Uhum. até 2015, quando eu realmente começo a acompanhar a NFL. Uhum. E já assisti diversos jogos na temporada, tudo. Então, dei sorte por torcer para todos os times de Boston, porque peguei fases muito boas do Patriots, diferente da atual. E em 2019, 2018, aí eu começo a acompanhar como eu já acompanhava a NBA. Então, ouvindo o seu canal no YouTube, o ESPN League, lendo muito blogs americanos também, seguindo o Adam Schefter, entre tantos outros aí. E hoje sei lá, na última temporada eu devo ter assistido 5 jogos por semana, pelo menos. Uau! Então, aí já é num outro nível gostar. E coincidiu da minha vinda para a SP Tours acontecer depois que eu já era muito apaixonado, tanto por NBA quanto por NFL, quanto por vários outros esportes. Eu sou apaixonado por esportes, mas os meus esportes preferidos mesmo é o futebol, NBA e NFL. E foi você que plantou a semente, Gustavo, para tentar levar um jogo para o Brasil? Olha, a gente, assim que eu fui para as Petures, quer dizer que eu vim, né? Inclusive eu tô aqui, tô nas Petures. Assim que eu vim para as Petures, o prefeito tinha falado, olha, eu quero que você dê uma olhada ali no que tá rendendo bem e no que dá para fazer a mais. A Petures sempre foi uma empresa demandada a realizar os eventos públicos, Uhum. que é algo que eu tenho muito orgulho que a gente continua fazendo. Então, Uhum. desde o carnaval até a virada cultural, o Réveillon, a gente estrutura e produz tudo isso. Então, era algo que dava certo, que continua e que tem que dar cada vez mais certo, graças a Deus, tudo indo muito bem. Mas eu falei, prefeito, falei, olha, a partir do momento, porque o AMB ficava dentro da SP Tours, e a gente concedeu o AMB. Então a gente deixou de locar o espaço AMB para a GL Eventos, que é a concessionária, mas algo que foi muito rentável para a SP Tours, que antes era uma empresa deficitária, e hoje é superavitária. Falei, prefeito, olha, como a gente não é mais locador de espaço, a gente pode ter a função de uma agência Hum. que prospecta eventos além de produzi-los. Hum. E eu acho que São Paulo, por ser uma capital global em tamanho, a gente está falando de 12 milhões de pessoas numa cidade, Sim. São Paulo tem que estar na rota dos principais eventos globais. Com os shows isso já acontecia. Trouxemos mais alguns festivais, então o Ultra Music Festival, que é o maior festival de Miami, a gente trouxe para cá.
Primavera Sound, a gente trouxe o The Town, etc. E eu apresentei uma lista para o prefeito que tinham todos esses festivais aí, e tinha também a NFL, a WEC, a Fórmula E, outras categorias. Eu falei, olha, principalmente a NFL, eu sempre falei isso, eu falei, a NFL é um sonho muito difícil. Eu nem tenho o contato, a gente precisa ir atrás. Fomos aí, mas ele falou, não, acho essa lista ótima. Expliquei para ele cada evento como funcionava. E expliquei também a parte que era o que ele mais cobrava a gente de, além de ter geração de emprego e impacto econômico nisso, tem uma exposição de São Paulo para o mundo Hum, que só eventos dessa magnitude vão dar. Porque é hum. pauta positiva, é a tua cidade sendo falada no mundo todo por um mega evento que as principais cidades do mundo querem receber. E, e aí você foi lá e você procurou a NFL. Procurando. Como que foi esse primeiro contato com a liga e qual que era a visão deles naquele momento em relação ao Brasil e a possibilidade de um jogo lá? Já era uma semente também sendo plantada nos Estados Unidos? A nossa receptividade foi muito boa. Isso daí é Hum. uma coisa também que eu tenho falado bastante. A gente inicia as conversas com a NFL Brasil, né, que é a agência Fact, e já começamos com ele assim, olha, a gente quer apoiar tudo que tiver de NFL, tudo que vocês pensarem, com o objetivo no jogo. Falei, eu sei que a gente não vai começar a conversar agora, em meses a gente vai trazer um jogo assim do dia para noite. Uhum. Então tem um processo da gente conseguir aí apoiar outros eventos, mostrar para a NFL o quanto que a gente está aberto a eles. Mas a gente quer muito. E eu falei, e eu tinha muito claro assim, nosso objetivo é o jogo. Então a gente vai apoiar tudo que vier antes. Então, se o Dolphins quiser fazer ações aqui, o NFL em Brasa, que na época não existia, existiu na sua primeira oportunidade, a gente já apoiou institucionalmente o evento. Começamos a conversa com eles, foi evoluindo a ponto deles apresentarem para a gente o pessoal do NFL Global e explicar que a gente queria muito trazer um jogo para São Paulo. E aí isso já as conversas iniciam em outubro de 21, setembro de 21, já em março, abril de 2022 a gente falando com o NFL Global, sempre focado na vinda do jogo para o ano seguinte. A gente deixava muito aberto assim, olha, se o jogo não puder ser em 2023, que seja em 2024 ou 2025, mas a gente quer muito o jogo. E em 2022, a NFL fala: não, tudo bem, a gente abrindo para novas cidades, São Paulo tem condições de receber. Mas quando a gente faz o primeiro contato com eles, eles já falaram: o Brasil nos interessa. Hum. São Paulo e outras cidades do Brasil também, claro, Eles estamos já falando tinham que vocês. visitado? Eles já vieram em outras oportunidades, mas era outra equipe da NFL. Tá. Mas o que eles tinham um interesse, e que é o que a gente fala que foi a chave de tudo isso, é a base de fãs no Brasil, que é enorme. E um mercado consumista. Você que mora nos Estados Unidos, mas é brasileiro, sabe como é que funciona. Bem Eu, brasileiro. isso, exato. Eu acho que a gente é o país que mais consome nos Estados Unidos, proporcionalmente ao número de habitantes que existe no mundo. Hum. Miami, É. Orlando é um belo exemplo É, disso. isso é a mais pura verdade, né? O brasileiro E, gosta de consumir. e a gente consome. O setor de eventos é muito favorecido por isso. As grandes marcas vão vir para São Paulo e para o Brasil por quê? Não foi porque a gente estava ali no processo só e ponto. Claro, a gente levou isso de uma forma que fazia sentido. Mas era a base de fãs aqui. Então a NFL já estava de olho nessa base de fãs. Se para trazer um jogo já em 2024, talvez não. Mas que o mercado brasileiro interessava muito e que o crescimento exponencial da NFL dentro do Brasil, acho que isso você como o principal comunicador de NFL no Brasil, na minha opinião, cara que participou Obrigado. da evolução disso, então comecei a acompanhar com seus comentários na ação do Everaldo, então é, é, você sente isso com certeza. Rapidamente. A galera participava das transmissões, gostava das transmissões, gostava do jogo, queria jogar, Sim, né? Então, o boca a boca dentro do universo do futebol americano, para mim, foi uma coisa que realmente transformou o jogo.
Sim, Não só as transmissões e tudo mais, mas o boca a boca, cara, o interesse de aprender mais, de querer jogar. E agora virou realmente esse monstro maravilhoso, né, velho? Então, com é uma certeza. evolução realmente impressionante. Com certeza. E essa evolução que ano após ano mais que dobra aí o consumo da NFL no Brasil, isso sem sombra de dúvidas já era algo que a NFL estava olhando, que desperta o interesse da NFL. É uma liga que não tem nem o que falar, é a liga mais valiosa do mundo, dos Uhum. 60 clubes ou franquias esportivas do mundo mais valiosos, os 32 da NFL estão, então o quanto que isso é representativo, né? O Dallas Cowboys é o Uhum. time mais valioso do mundo de qualquer esporte. Sim. A NFL já olhar o mercado aqui e a gente teve, desde uma primeira reunião com eles, uma receptividade muito boa e um interesse muito claro deles. Hum. Quando em 2022, lá para junho, julho, meses depois que a gente começou a tratar com a NFL Global, eles dizem que não abririam para novas cidades, foi engraçado, porque eu falei com Pedro Pauli, que inclusive o Garrett citou no discurso hoje, diretor jurídico nosso aqui na Espetures e meu braço direito em todo esse processo da NFL, pessoa muito importante também para a vinda do jogo. Eu falei para ele, olha, eles estão falando que não vão abrir para outras cidades, mas vamos ficar de olho se eles não anunciam nada, se não foi que a gente perdeu aí no meio do caminho, sabe? Fica dando F5 aí, vê se atualiza algo aí. Sim. Passou o tempo, de fato, eles continuaram só na Alemanha e na Inglaterra, não era dessa forma. Mas desde a negativa em abrir para novas cidades, eles responderam para a gente: olha, não é que São Paulo teve uma negativa. Não abriremos para nenhuma outra cidade. São Paulo e Brasil interessam, como outros lugares do mundo também. Sim. Mas vocês terão a oportunidade de disputar se abrir. Isso já julho de 22. Cada 15 dias eu falava para minha equipe: ó, manda um e-mail, fala que a gente está à disposição. Eles fizeram. O Felipe Luiz anunciou uma escolha de draft do Dolphins no Rio. Eu falei: olha, São Paulo quer disputar isso. Se vocês quiserem ter alguma coisa de São Paulo, a gente interessa. Um jogo de pré-temporada do Miami Dolphins, um Pro Bowl, um Uhum. evento como esse do Jalen Ramsey que aconteceu na semana Uhum. passada, que Uhum. também sempre nos interessou. O que eu falei para minha equipe que era importante a gente deixar muito claro é: eles precisam entender que a gente está disposto a fazer mais do que os outros lugares. Todo mundo vai querer pagar a conta de quanto custa a vinda da NFL, porque o retorno que a NFL traz é muito grande para qualquer lugar Uhum. do mundo vai ser. Uhum. A gente tem que pensar fora da casinha, tem que ir além. Eles têm que sentir que aqui eles vão ter um braço que se importa com o esporte de fato. E que vai ser algo que vai ser mais duradouro e bem trabalhado do que só o jogo. Só, né, o jogo, pelo amor de Deus. O jogo é o carro-chefe. Mas tudo isso durante o ano. Então, a gente ia mandando aquele oi sumida para eles cada É 15 dias. importante. Ficou em cima. O Ficamos em cima. prefeito hoje, Ricardo Nunes, falou que houve um investimento de 5 milhões de dólares Uhum. em Isso, tudo, ou ainda vai acontecer. tudo. Ok, então esse investimento vai ser em o quê, Gustavo? Esse, esses 5 milhões de dólares investidos pela Espetures, Prefeitura e Espetures, né, o repasse é feito por nós, é um repasse nosso à NFL, Ok. em que a NFL tem que fazer uma prestação de contas, claro, depois do jogo, Uhum. explicando em tudo que eles gastaram, mas para a parte de estrutura deles, de acesso Uhum. deles, alguma mudança que tenha que se fazer no estádio ou não, no entorno, tudo isso está na conta jogo NFL. E é isso. Não vai ter mais investimento do que isso. Esse é o investimento total feito pela prefeitura e pela Espetures para a vinda do jogo. E o retorno que o jogo dá, quando a gente fala de impacto econômico para São Paulo, o que, que isso quer dizer? Tem gente que me pergunta, imposto que arrecada, o que? Não, não. É o taxista ter mais corrida, o bar está mais lotado, os hotéis mais lotados. Uhum. O paulistano, o morador de São Paulo, recebe isso no bolso. Sim. Isso é geração de emprego e renda, que é o que a nossa gestão acredita para trazer os grandes eventos. Então, claro, o NFL, eu gosto de NFL, eu amo NFL, mas se a NFL não tivesse um apelo para tudo isso, a gente não traria a NFL. Se Lógico. fosse um esporte pequeno e algum esporte que seja maior e que eu não gostasse, valesse mais a pena, para a cidade a gente ia fazer esse. Então, o investimento feito dessa forma é um repasse com prestações de contas da NFL depois.
e é de 5 milhões de dólares, não passará disso, é esse o limite. E o retorno disso para a cidade é. Porque a gente pensar que o impacto econômico é 60 milhões de dólares da estimativa, e eu acho que vai ser acima, eu particularmente acho que vai ser acima, Tá. isso sem contar a cidade de São Paulo exposta para todos os estados americanos, para o mundo todo. Um Uhum. dia como hoje, por exemplo, já põe São Paulo no topo das notícias mundiais. Uhum. Na minha opinião, isso credibiliza até maior investimento de fora de Europa e Estados Unidos no Brasil. Uhum. Porque, nossa, eles têm Fórmula 1, eles têm NFL, eles têm Taylor Swift, tem Coldplay. Tá aquecido o mercado por ali. Eu acredito muito nisso também. Tá. Eu fui pro Wembley Stadium lá em Londres alguns anos atrás para ver o Drew Brees e o New Orleans Saints, né? E na ocasião jogaram contra os Dolphins, né? Uma incrível coincidência, né? Mas eu gostei muito do jogo, foi um 20-0 com o Drew Brees jogando bem, uma tranquilidade, né? Então eu saí de lá muito, muito feliz. Imagina. Os Dolphins não anotaram nenhum field goal, não anotaram nenhum touchdown, mas é problema do torcedor dos Dolphins, né? Assim, eu não torço para ninguém, eu torço para quarterback. Então foi um dia muito feliz da minha vida. Mas enfim, eu cheguei lá, passei a semana toda lá na Inglaterra. A cidade ficou linda, com logos da NFL e logos dos times. E nas ruas principais de Londres, a gente viu eventos com cheerleaders, né? Não era só o jogo. E eu não vou comparar com o Super Bowl, mas da mesma forma que existe a semana do Super Bowl, existe também a semana do jogo internacional dentro daquela cidade. Então Sim. não é um jogo normal, por exemplo, em Miami, que você chega uma hora antes, você come um churrasquinho, você entra. Não, não é isso. É um verdadeiro evento. O que a NFL pretende fazer durante a semana desse jogo no Brasil? A gente vai ver os logos na Oscar Freire, na Paulista. Como que vai ser isso aí? Você já imaginou, já tem isso daí meio que decidido como que vai ser, Gustavo? A gente tem falado muito disso também com a NFL. Ainda não está batido exatamente o que vai ser, mas com certeza, principalmente na semana do jogo, a ideia é São Paulo estar tomado com o NFL. E Legal. é algo que eu aposto também, seja nós, poder público, nas partes que nos compete, seja a própria NFL, até por esse consumo que ela enxerga do brasileiro, e São Uhum. Paulo é 30% do público que a NFL tem no Brasil. Então, as ativações vão acontecer em massa. A gente já está discutindo alguns locais, que eu ainda não posso falar, mas a gente está discutindo alguns locais que interessam muito. Mas, assim, quem está nos ouvindo já pode saber. Principais pontos turísticos em São Paulo, pense aí 10 pontos icônicos, eles estão em discussão. Aí vai ser uma questão de como usar a imagem, se dá para fazer algo interativo ou não. Mas não só na semana do jogo, agosto já vai ter um aquecimento muito grande de intervenções, mas setembro, a semana do jogo, alguns familiares de outros estados me perguntam: quando você acha que eu vou? Falei, vai na sexta, uma semana antes do jogo. Hum. Porque no final de semana antes do jogo já vai ter muita coisa, eu tenho certeza. E na semana do jogo vai ser mais de uma coisa por dia. Então, fora que no domingo, na quinta tem kickoff e no domingo tem a rodada com diversos jogos além do nosso de sexta. Mas a gente também, em poder público, a gente tem uma meta de também usar os nossos espaços para a gente conseguir divulgar bastante a NFL. Então a gente tem uma parceria, por exemplo, na Roda Rico, muito interessante, que a gente fez uma ação para a Beyoncé recentemente. Terá ação da NFL na Roda Rico, e a Roda Rico é num ponto da Marginal Pinheiros, que passam milhões de pessoas por dia. A gente pretende fazer exposição da marca NFL lá. Entre tantos outros pontos, a gente quer que a chegada do turista em São Paulo já seja com ele sentindo a NFL. Os principais hotéis de São Paulo a gente já está em contato para que eles consigam também, seja em promoções ou seja com alguma temática nos seus hotéis, trazerem esse público da NFL que vai estar aqui em São Paulo. Mas só vai se falar disso, né? Porque eu tenho certeza a cidade vai estar lotada. Quem não reservou hotel já reserve, porque é a maior rede hoteleira da América Latina, mas fica lotada. Não, sem
Sensacional. E você falou que vai estar um pouquinho caótico. A gente sabe que o trânsito em São Paulo numa sexta-feira é uma coisa para lá de caótica, né? Que sexta-feira fica em casa, ok? Assim, quando eu morava aí no Brasil, eu morava pertinho da ESPN, porque não dava, ok? Especialmente numa sexta-feira de trabalho. Agora, para você chegar lá em Itaquera, o negócio pode ficar bem, bem complicado. Tem alguma coisa que a cidade pode fazer para tentar auxiliar nesse sentido, ou infelizmente é a natureza da cidade mesmo? A NFL vai ser tratada como deve ser, aliás, porque é, né? Um mega evento. E quando eu falo de mega evento, eu estou falando de abertura de Copa, de Olimpíadas, estou falando de Copa América, estou falando de um evento realmente diferenciado que requer olhar de todos os órgãos envolvidos e da cidade inteira. Então, a gente tem pontos muito positivos da arena, como por exemplo o metrô em frente, e a expectativa é que o metrô funcione até mais tarde, vai funcionar até mais tarde, para que a saída do jogo seja com tranquilidade. O horário do jogo não foi divulgado, mas a gente sabe que vai ser à noite. Um jogo de NFL é um jogo longo, então a Uhum, tendência é que seja no final do metrô, ele será estendido. Então sempre o transporte público é mais fácil. Eu sou corintiano e gosto muito de ir na arena, então tem uma dica para quem não é corintiano e não costuma ir, que a linha coral da CPTM, da Estação da Luz até Itaquera, são 3 estações, demora 22 minutos. Do centro de São Paulo, Estação da Luz, até a porta do estádio, 22 minutos. A Arena Corinthians, o metrô é 700 metros da arena, isso também é uma vantagem. uhum, Mas quanto ao trânsito, não dá para se ter uma operação diferenciada, porque a Radial Leste atende a cidade de São Paulo em grande parte, né? uhum, São 5 milhões de pessoas que moram na Zona Leste, lógico. só na Zona Leste de São Paulo, né? Então não dá para, em relação aos carros, mudar algo, mas o acesso de metrô e CPTM é sempre recomendado. Deve-se abrir os portões 5, 6 horas antes do jogo por conta das ativações. Isso é algo que não está confirmado, mas deve acontecer. Então, as pessoas também, mesmo sendo sexta, tem que negociar aí um short Friday, alguma coisa assim. Sai um pouco mais cedo. Mas a gente vai ter uma operação especial. A gente quer trabalhar uma sinalização muito bem feita para o acesso, seja no metrô, seja no CPTM. Tentar fazer tudo bilíngue com inglês também, com a sinalização feita em Uhum. inglês, que a gente tem uma expectativa muito alta de receber turistas. E mais que isso, a gente quer que o jogo aconteça todos os anos, para sempre. Para isso, Sim. temos que fazer a nossa parte e o jogo tem que ser um sucesso. O conforto do fã tem que ser muito bem trabalhado, Uhum. a segurança também, tudo isso. É isso que eu ia até te perguntar. Tem uma dinâmica aí que aqui nos Estados Unidos ninguém tá nem aí com as cores, né? Assim, eu torço pro Corinthians e eu torço pro Boston Eu, Celtics, né? eu Um também. é preto e branco e outro é verde. E para mim isso daí é uma tremenda bobagem para mim, né? Eu tenho roupas verdes maravilhosas que eu vou continuar usando. Inclusive eu comprei um agasalho aqui, que eu comprei aqui com desconto, tá? Mas um agasalho chique que eu pretendo usar. Infelizmente não tô conseguindo usar muito aqui em Miami, ok? Mas enfim, o que eu ia te perguntar eu fico com medo de ter algum problema lá de segurança, porque os dois times são verdes jogando na arena do Corinthians. Vocês estão cientes disso, obviamente, né? Que pode ter uma, uma certa revolta. Acho que revolta talvez não seja a palavra correta, mas assim, o torcedor do Corinthians ama o seu estádio e não gosta muito da cor verde, né? Então, como que você está lidando com isso? Você já teve algum contato, talvez até com a Gaviões da Fiel, com o Corinthians, para explicar que são culturas diferentes, para eles entenderem? Existe essa dinâmica, Gustavo? A gente teve hoje, depois, uma visita ali na Arena Corinthians, o presidente Augusto Melo estava lá, e ele até brincou, ele falou, não, mas os times também jogam de branco, um deles joga de preto, mas o importante, e acho que o próprio presidente do Corinthians falou, é que esse jogo coloca duas marcas gigantescas como a NFL, Corinthians, etc. E é muito importante para o Corinthians, porque a gente está falando de um dos maiores eventos do mundo, uma das maiores marcas esportivas do mundo, sem sombra de dúvidas. Aliás, não só esportivas, né? É esportivo, mas não só esportivo. A NFL é uma das maiores marcas do mundo. Eu não acho que a gente vai ter problema de segurança em relação a isso, porque a inteligência da Polícia Militar de São Paulo é fantástica. A gente tem um carnaval de rua
com 15 milhões de pessoas nas ruas ao longo de 3 finais de semana. E as ocorrências baixam muito ano após ano. Claro, eu não estou falando que São Paulo não tem problemas, não estou falando isso, mas vem numa evolução muito grande. E os principais problemas em brigas de torcida, por exemplo, do futebol nacional, não acontecem mais nos arredores do estádio, nos Uhum. estádios. Vez ou outra acontece, mas no geral, as torcidas combinam de brigar a quilômetros dos estádios. Algo que, claro, nenhum torcedor do Packers e do Eagles vão fazer. Então, de toda forma, a gente vai ter uma segurança que eu tenho muita tranquilidade que não vai poder ter um tipo de problema como esse. Eu, como corintiano, entendo o quanto o esporte e o futebol, nesse caso do Corinthians, é empresa, é mercado, tem que gerar receita. Uhum. Como corintiano, eu ficaria muito feliz, porque eu, como poder público, não escolhi a Arena Corinthians, foi a NFL que escolheu. Uhum. A gente apresentou todos os estádios, mas como corintiano, acho de grande alegria, porque é um evento para além dos jogos do Corinthians, que coloca na Arena ser o estádio da abertura da Copa, da NFL, de mega eventos globais. Acho que isso tem que ser motivo de muito orgulho para os corintianos. E é secundária essa questão da cor, do uniforme. Secundária não, na verdade, na minha opinião, é irrelevante. Eu também Deveria acho, ser, mas pelo nem todo menos. mundo pensa igual a gente, né? Concordo. E assim, a gente vai ter operação para garantir a segurança de todos. Torcedor do Green Bay Packers, do Philadelphia Eagles, fique à vontade para ir ao estádio, porque a gente tem que garantir a segurança disso, a gente, poder público, a PM tem que garantir, com a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana, mas tenho certeza que a gente não vai ter esse tipo de problema. Eu acho que serão pensadas ações de marketing, isso não é spoiler nem informação, é achismo, mas eu acho que serão pensadas informações, ativações em conjunto dos times com o Corinthians. Acho que vai ser muito bem trabalhado isso. Hoje na Neoquímica, estava no telão da Neoquímica, o Eagles e o Packers, passou o vídeo que a gente passou na nossa coletiva com a imprensa lá, presidente do Corinthians presente. E acho que para o Corinthians tem que ser motivo de muito orgulho, porque pode se tornar, em longo de anos, a casa da NFL no Brasil. Será nesse ano a casa da NFL no Brasil. Sensacional. Para você que chegou agora, a gente está falando com o Gustavo Pires, presidente da SP Tours. A gente tem mais alguns minutinhos aqui, mais uns 10 minutinhos, Gustavo, né? Você tem uma reunião daqui a Tranquilo. pouquinho. Todo mundo quer saber sobre. Bom, primeiro eu queria. Vamos falar sobre o preço dos ingressos, mas eu queria falar. Essa decisão para escolher o Green Bay Packers foi uma coisa mais do que óbvia, né? Porque não desrespeitando a torcida do Cleveland Browns no Brasil, e o Cleveland Browns é uma das grandes franquias da história da NFL, a gente sabe disso, mas o brasileiro gosta mais do Green Bay Packers. É a torcida mais, talvez a número 1, 2, 3, está aí na lista com os 49ers e também com o New England Patriots. O grande empecilho era mesmo esse negócio da logística de Green Bay, porque eu ouvi falar que a pista lá no aeroporto de Green Bay não era longa o suficiente, não tinha voo direto para São Paulo, eu não entendo nada de aviação, ok? Então, para mim, não faz nenhum sentido isso. Coloca mais gasolina lá no negócio e vai embora, ok. Assim, se o avião sobe, ele continua vai até São Paulo, mas beleza, ok. Teve que vai ter que ir para Milwaukee, pegar ônibus para Milwaukee. Você acha que esse foi o grande empecilho para a NFL demorar tanto para decidir se era Cleveland ou Green Bay? Olha, a NFL não passou para a gente exatamente qual foi o motivo, por exemplo, se logística prejudicou ou ajudou em relação à escolha do time. Com certeza a base de fãs do Packers, isso o Garrett Mayer mesmo falou hoje lá, respondendo umas perguntas, isso pesou com certeza, porque eles sabem o apelo que tem o Green Bay Packers aqui. Qualquer time da NFL que viesse, aliás, quaisquer dois times da NFL que Uhum. viesse, isso daí eu falei pro prefeito quando a gente foi apresentar a proposta em Londres. Eu falei, se vier o último e o penúltimo, e a gente tivesse um estádio que coubesse 150 mil pessoas, eu garanto que dava sold out rapidamente. Hum. Eu tenho certeza. Uau! Primeiro Uau! jogo, tem todo um apelo. A Neoquímica, a Arena Corinthians, ela não vai estar. Ah, os torcedores do Packers e do Eagles, claro, eles principalmente. Mas os amantes de Uhum. NFL na América do Sul, mais os torcedores dos dois times que estivessem, no caso é Philadelphia e Green Bay, fanáticos dos Estados Unidos que virão, eles vão lotar
Eles Uhum. lotariam um estádio com 150 mil pessoas, na minha opinião, numa Uhum. primeira edição do jogo. Pode ser que na oitava não, mas na primeira lotava. Então, mas eles olharam com atenção para o tamanho do Green Bay aqui no Brasil. Com certeza eles olharam. Mas nunca teve um momento em que realmente um dos dois estava muito favorito assim. Teve um pequeno momento que o Packers estava um pouco mais favorito, depois voltou. Mas, por exemplo, quando o jogador do Cleveland Browns fala do Cleveland Browns, não era. E algumas pessoas perguntaram, você mesmo. E eu falei, ó, não está definido. E não estava. Não estava mesmo definido. Mas a NFL com certeza olhou para isso do Packers aqui. É importante, acho que é um jogaço, as partes que mais me chamam a atenção. E aí, pelo retorno que o jogo pode dar, falando profissionalmente mesmo. Dois times de playoffs, times que podem inclusive fazer uma final de NFC. Acho o Uhum. Niners o favorito, mas podem fazer final de NFC. Uhum. E um jogo que é o único jogo da rodada do dia. Isso pesa muito. Uhum. O único jogo do dia, a gente sabe o apelo que isso Uhum. tem. Estados Uhum. Unidos vai parar para ver isso, o mundo vai parar para ver isso, vai ser um jogo diferenciado. Agora é o seguinte, eu lembro que eu vi um estudo alguns anos atrás, num jornal inglês, falando sobre o interesse mundial de fãs na NFL, colocando um ranking dos países. Estados Unidos, número um, México, número 2, Brasil, número 3, com milhões e milhões de fãs. Você acredita que seja isso mesmo? Assim, o Garrett Meyer hoje falou que em mais do que 35 milhões de fãs. Que estudo é esse? Porque para mim me parece ser uma coisa até bizarra. Eu sei que o brasileiro está gostando cada vez mais de futebol americano, mas ainda é o país do futebol. Mais do que 35 milhões é tudo isso, Gustavo? Ah, esses números são da NFL e eu entendo esses números. E claro, a NFL tem estudos, isso é algo também que eu já disse. Eles conheciam todos os pontos positivos que eu levei de São Paulo e do Brasil. Uau! Então, assim, por Eles exemplo, estavam muito preparados, né? Você falou. muito preparados. Aliás, eles são muito preparados. E eles são muito gentis. Eu não estou falando só por causa da história da bola, não. Mas eles sabem negociar. E uma relação extremamente limpa também, de todas as partes. Isso foi muito legal. E a celeridade que a gente conseguiu concluir o processo, inclusive com as partes jurídicas de um processo desse tamanho, se todas as partes não estão querendo muito, não sai. Hum. Assim, Paulo, a gente começou a discutir o contrato no dia 1º de dezembro. A gente assinou ele em Dallas dia 14, se eu não me engano. Isso é algo, assim, Eles são é rápidos, relâmpago. cara. Não tem Relâmpago. enrolação. No A gente Brasil, a gente apresentou. tem as melhores reuniões, cara. Assim, são uma delícia. Assim, vem o cafezinho, depois vem a água, depois vem aquele biscoitinho. Às vezes a gente fica 1 hora e meia, né? Muito agradável. Mas para decidir as coisas, a gente precisa de uma segunda reunião, né? É uma Exato. reunião para marcar a reunião, a segunda reunião. Exato, aquela história, mais de meia hora de reunião é bate-papo. Mas são mais de 35 milhões de pessoas que consomem NFL de alguma forma. Então, desde a compra de alguma camiseta ou boné, desde assistir um jogo. Isso é uma pesquisa onde as pessoas se declararam, né? Então, é toda embasada da NFL essa pesquisa. O Brasil é o segundo país fora dos Estados Unidos que mais consome. Foi muito legal também na reunião lá de Dallas com os donos dos times, que na fala do prefeito ele falou assim, olha, foi muito boa a fala dele nesse sentido, muito boa. Ele falou, olha, nada contra o México, mas a gente vai passar, tá? E aí os donos dos times deram risada, Ah, o pessoal do México deu risada também, foi bem simpático ali, mas é verdade, com a vinda do jogo, e o jogo, eu tenho certeza que será um sucesso e a gente vai fazer um contrato longo depois desse primeiro jogo, e a gente colocou na mesa pro Peter O'Reilly, pro John Baker, pro Garrett, pro... e eles levaram isso pro Roger Goodell. Queremos, a partir de 2026, 2 jogos. Não quer dizer que está avançado, não quer dizer que vai no Brasil, acontecer. 2 jogos no 2 jogos Brasil. em São Paulo. Uau! 2 jogos em São O Paulo a Rio de partir de Janeiro tá 2026. fora, você acha? Por enquanto. É porque assim, eu trabalho para a cidade de São Tá Paulo, né? certo. Então eu não poderia fazer uma Sim. proposta também pelo Rio. Olha,
Eu acho que o Rio é uma cidade que tem todas as condições também. Uhum, Nessa disputa foi São Paulo, Rio, Madrid, Barcelona, a gente ganhou. uhum, Mas Madrid já confirmou para 25, uhum. então ganhamos para 24, Madrid para 25. Mas já perguntei para a NFL e a resposta para nós é muito positiva. Mesmo tendo Madrid em 25, isso não anula de ser São Paulo e Madrid em 25, por exemplo, Tá, receberem também. Isso não anula. E eu vou ficar muito feliz se outros lugares do Brasil e da América do Sul também lógico. tiverem jogos. Fica mais fácil para a gente ir. É, sem sombra de dúvida. Eu Mas, queria te perguntar, você queria terminar? Você pode não, terminar. é só, mas o foco é a partir de 2026, 2 jogos. A gente vai trabalhar muito para isso, incansavelmente. É a próxima meta aí relacionada à E NFL. 2025 pode ser uma possibilidade também para mais um jogo, você acha? Ah, tá. 2025? Com certeza. Ó, Paulo, é, nosso objetivo mais concreto, digamos assim, é a gente ter um jogo por ano sempre. Pelo menos enquanto eu estiver cuidando de qualquer negociação, é o que eu vou buscar como mínimo. Uhum. É assim, esse jogo foi um sucesso, eu quero um contrato de 5 anos, de 4 anos, que garanta um jogo por ano. Como eu acho que vai ser um sucesso muito grande e que a gente vai esgotar os ingressos mais rápido do que se esgota na Europa, a minha proposta para a NFL vai ser a partir de 2026, 2 jogos. Da nossa parte, em questão de custos e mobilização, se for, por exemplo, um jogo no domingo e outro na quinta, no mesmo estádio, isso para nós, inclusive, acaba sendo uma economia. A gente trata como um evento e meio de investimento, não dois. Isso já é algo que a gente faz em alguns eventos, tá? Então, é a meta para Vamos torcer. 2026. Não, nem o jogo para 2025, certeza. Isso é muito importante dizer. Certeza é o jogo 2024. Mas a gente quer construir já um contrato longo para ter um jogo anual e quem sabe em 2026, a partir de 26, dois. Maravilha. Ingressos. Todo mundo quer saber dos Todo ingressos. mundo, eu sei. Cara, você já perguntou para a NFL? Porque assim, eu lembro, eu falei com o Peter O'Reilly, ele falou que ele entende que a economia no Brasil, a realidade do Brasil é bem diferente do que a realidade na Inglaterra. O que que você acha? Você acha que a NFL vai cobrar em real ou vai cobrar em dólar? Se é que Eu você me acho, entende. eu acho que a NFL vai cobrar em real e eu acho que a NFL está fazendo um estudo baseado nos mega eventos que acontecem no Brasil e nos eventos de proporção internacional que acontecem no Brasil, grandes, Uhum. e vendo quanto que se cobra, qual que é a média de tudo isso, que é o tamanho da NFL. A NFL, claro, é um evento diferenciado, mas a meia entrada, por exemplo, que a gente falava mais cedo, a meia entrada é garantida por lei, qualquer evento que acontece em São Paulo, e eu acredito que a NFL não vai fugir da média dos principais eventos que acontecem em São Paulo, os eventos de maior apelo internacional. Eu não acho que a NFL vai colocar o preço de Londres ou um preço do MetLife Stadium ou de um jogo do Cowboys ali. Eu não acho Uhum. que vai ser daí que a gente vai sair, não. Eu acho que vai ser um jogo adequado à realidade do Brasil, de São Paulo. Acho que eles vão fazer uma base de quanto que custa em média os ingressos. E aí é só o pessoal pensar para ir nos shows tais, quanto que eu pago, para ir nos eventos esportivos tais, quanto que eu pago. Imagino eu, isso não é batido, que vai ser em torno disso. Não sei o número exato, não sei o início das vendas. Eu sei o que o Garrett disse hoje na entrevista, que as vendas devem iniciar entre maio e julho no verão americano. Isso não é exatamente a resposta que todos queriam, mas esse será um anúncio muito grande feito pela NFL também. O anúncio em São Paulo seria ou o segundo time ou o início das vendas, que são, junto com o primeiro time, os três principais anúncios. É o que o povo mais quer saber. Quem joga e quanto vai custar e quando começa a vender. Agora é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, você entra no Ticketmaster, é só ingresso de revenda. É muito difícil você comprar na fonte, vamos dizer assim, o ingresso. Para a galera ter uma chance de pegar o valor mesmo, porque muita gente vai ter que acha que o ingresso vai estar caro, daqui a pouquinho vai ter que comprar no mercado de revenda. O pessoal precisa entrar no site e se registrar para ter uma chance melhor de comprar o preço real do ingresso, não é verdade, Ah, Gustavo? com certeza. Se registrar no site é o basicão, assim, já tem que ir atrás para fazer. Tem que ficar muito atento.
E aí, claro, a NFL vai comunicando como tudo isso vai acontecer. Eu acho que também, assim, além do jogo, claro, o jogo é o principal que todo mundo saber, mas tá muito atento às principais fanfests que vão acontecer, as oficiais da NFL, como que vai ser tudo isso, porque também serão eventos muito concorridos. Então, sim, como eu disse, eu acredito que se tivesse 150 mil pessoas no estádio, quer dizer, se de 150 mil possíveis estaria lotado, a Arena Corinthians cabe 48 mil, então, sem sombra de dúvidas, vai lotar rápido. Sim. Até por toda essa questão do consumo no Brasil. Então, a gente tem que ter muita atenção mesmo, tem que comprar logo, mas não sabemos o valor ainda, nem quando começa a vender. Mas é um anúncio que deve acontecer nos próximos meses, aí, nas próximas semanas, e que a gente tem que estar atento. Não, maravilha, porque eu paguei a pista premium lá no Guns N' Roses, que eu falei, não, o Slash está de volta, alguns anos atrás o Slash está voltando, eu não tô nem aí, eu vou pagar, tá? E o pai foi em novembro, eu fui lá e comprei em agosto, tá? E tava chovendo, tocou November Rain, foi uma coisa realmente impressionante, tá? Mas enfim, então eu paguei 600, tá? Pista premium. Então, talvez a gente tenha uns ingressos aí que dá talvez até um pouquinho menos. Será uns R$ 400? Será que é possível? Você acha? Qual que seria o seu chute aqui? Olha, eu acho que possível pode ser. Eu realmente não vou conseguir dar exatamente um valor ou algo do gênero, mas sim, a gente pensar num show da Taylor Swift, quem conseguiu comprar, claro, a fila tinha zilhões de pessoas, mas quem conseguiu comprar conseguiu pagar numa meia entrada algo em torno de 400, 500 Aí, reais. ó. Foram pouquíssimas pessoas? Foram, mas existe. Assim como uma Fórmula 1 também é um evento onde os setores mais baratos também são num preço alto, num preço elevado. O ponto é, a gente não sabe ainda quanto vai ser, mas o meu palpite é que vai girar em torno de uma média de eventos dessa magnitude em São Paulo e no Brasil. É isso aí. Bom, você tem uma reunião aqui, eu já te segurei, 45. Eu daria pra gente ficar falando aqui umas 2 horas, ô Jota. Certeza, Ok? A gente com vai certeza. conversar ao vivo em cores em breve, porque eu tô indo pro Brasil aí no mês que vem. Um prazer enorme falar com você por aqui e também pelo WhatsApp. Parabéns por tudo que você vem fazendo aí pela NFL para possibilitar a chegada aí de dois dos grandes clubes da história da liga, primeiro jogo aí em São Paulo. É um momento magnífico e você fez um trabalho sensacional para isso acontecer, cara. Parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado. Parabéns você também por teu trabalho. Sempre falei o quanto que admiro seu trabalho. Eu acho você o principal comunicador da NFL Obrigado. no Brasil. E com certeza essa evolução do esporte se deve muito à parte do seu trabalho, sem sombra de dúvidas. Obrigado. Conta com a gente aí, valeu. Foi um prazer falar, com certeza. Ficaria mais umas boas horas aqui. É isso aí, é verdade. Então é isso, cara. Vamos nos falar em breve. Um grande abraço, boa reunião aí. Valeu pelo E seu tempo. Go E Celtics, né? Que o Go Jalen Brown precisa Celtics, aprender. cara! O Jalen Brown precisa aprender a jogar com a mão esquerda, Pelo né? Mas amor de beleza. Deus, eu tava de bom humor aqui. Não vem mencionar Jalen Brown aqui nessa live pra eu ficar mal-humorado, pelo amor de Deus. Ok? É verdade, ele precisa. Mas eu acho que esse ano pode ir. Eu acho. Tem que ir. Tamo junto. Valeu, abração. Abraço, velho. Tchau, 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 tchau. Paulo. Valeu. Valeu.